Olá, gente. Continuando o nosso assunto de função quadrática, vamos estudar hoje o sinal de uma função quadrática e inequações. Bom, o que significa estudar o sinal de uma função quadrática? A gente sabe que uma função quadrática é definida por ax ao quadrado mais bx mais c. Então, uma função quadrática é da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Bom, o que significa o sinal? Determinar o sinal é determinar quando a função vai ser positiva, quando ela vai ser zero e quando ela vai ser negativa. Para a gente determinar quando isso vai acontecer, a gente vai necessitar estudar o discriminante, certo? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c da equação que é a função igualada a zero. Então vamos ter várias situações. Quando o delta for positivo, vai depender do valor do a, certo? Se o a for positivo, vão ter duas raízes e a concavidade é voltada para cima. Se delta for positivo e o a for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Porque a gente sabe disso. A gente sabe que o gráfico é algo desse tipo. Aqui é o y, que é o valor da imagem f de x, e aqui são os valores de x, e aqui é a origem. Então, se o delta é positivo, a gente já sabe que vai cortar o eixo x em algum ponto. Então, vamos dizer que ele corte mais ou menos aqui. Esse caso é o caso em que o a ele é positivo. É quando esse a aqui, ó, ele é positivo. A concavidade é voltada para baixo. E claro, não é? Olha só, daqui, digamos, do x1 para cá, a imagem dos pontos, quando eu pegar qualquer valor aqui, ó, vai ser sempre positivo, porque o zero é aqui, para cá são valores negativos. Então aqui vão aparecer, por exemplo, menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim por diante. E para cá é o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Então, note que toda vez que a gente pegar um valor aqui, a imagem, que é a f de x, ou o valor de y, vai ser sempre positivo, não é? Aqui são todos os valores positivos, ó. E toda vez que a gente pegar um valor aqui no meio, quando a gente pegar nessas interseções são as raízes, porque a imagem é o zero. Quando a gente pegar aqui no meio um ponto, a imagem é negativa, ó. Aqui o ponto, o y é negativo. Se a gente pegar um outro x aqui, o y vai ser o quê? Negativo. Se a gente pegar um valor de x aqui, o y vai ser o quê? Positivo. Então f de x é positivo. Logo, se aqui a gente chamar de x2, então f de x é positivo se x for menor do que o x1, né, lado esquerdo, e ou x for maior do que esse x2 aqui, seria para esse lado. Quando x for igual a x1 igual a x2, a f de x é zero, que são as raízes. Então f de x é zero se x é o x1 e x igual a x2.
São justamente os pontos de interseção, ó. Vejam, aqui é onde ocorre a interseção, onde corta o eixo x. E f de x vai ser negativo, ou seja, vai estar abaixo do eixo x quando? Quando estiver entre x1 e x2. Por quê? Porque a imagem dá sempre um y negativo. Então, ela é negativa se x1, né, for menor do que x e menor do que x2. Então, se x estiver entre x1 e x2, então a gente tem que a f de x é negativa. Esse caso aqui é o caso em que delta é positivo, certo? É o caso em que delta é positivo. Da mesma maneira, a gente pode analisar os outros casos. Então aqui, quando o y é negativo, só inverte, ó. Em vez da concavidade ser para cima, fica para baixo. E a análise é a mesma. Então, a f vai ser positiva entre x1 e x2, vai ser negativa abaixo do x1 e vai ser 0 em x1 e x2. E negativa também para x maior do que x2, ó, para esse lado aqui. Então, o caso em que delta é zero é o caso em que só vai ter uma raiz, ou seja, é o caso em que a parábola só vai tocar o eixo x em um ponto, seja por cima ou por baixo. Por cima quando o a for positivo e por baixo quando for negativo. Não vai existir pontos em que a função vai ser positiva nesse caso, e aqui não existe pontos em que ela é negativa. E temos também o caso em que delta é negativo. Nesse caso, se o a for positivo, a parábola ela vai estar sobre o eixo x. Ela não vai cortar e nem tocar o eixo x. E se o a for negativo também, ela vai estar abaixo, ó, e vai ter uma distância. Todos os valores são negativos, porque estão abaixo do eixo x. E ela não vai tocar o eixo x. Ok?